Está uma febre de livros coreanos aparecendo aqui no Brasil e isso é muito bom. É muito bom por quê? Porque os materiais que a gente tem visto são livros de qualidade e são livros que trazem informações sólidas sobre várias técnicas. Teve um de grande destaque que a gente fez no finalzinho do ano passado, falando especificamente sobre a arte e ciência dos fios de sustentação. E agora, Com uma técnica que é descrita por da eles. anatomia do pensamento, ou Pinch Anatomy, que é uma das melhores técnicas com foco de lift com fios. É sensacional a utilização dessa forma esse tipo de abordagem. E eu gosto, te interrompendo um pouquinho, eu gosto muito da abordagem dos livros coreanos, porque os coreanos, eles são extremamente detalhistas. É por isso até que eles conseguem desenvolver essas técnicas. Então, eles se apegam aos detalhes para conseguir facilitar e ter mais segurança na aplicação. Então, quando o livro ele não é de uma abordagem muito superficial, acabam sendo livros muito bacanas. Muito bacanas. E esse aqui, como a gente falou, né? Teve a arte e ciência dos fios de sustentação, que já tem um comentário aqui em um dos vídeos anteriores. E agora a gente tem um que é a arte e ciência da injeção de preenchimento. Ficou esquisito, injeção de preenchimento. Mas tem autores semelhantes, são dois autores desses aqui que também estão no livro de fios de sustentação, e a abordagem é exatamente a mesma coisa, usando também a técnica de anatomia do pensamento, que nada mais é do que você posicionar o tecido de uma forma mais adequada para a passagem das cânulas, seja para um fio de sustentação, seja para um preenchimento facial. E eles trazem um livro também da Napoleão, né? Ela realmente está dominando o mercado nessa área, e são sempre muitas ilustrações extremamente didáticas, muito didáticas, que mostra o passo a passo, que são técnicas replicáveis. Isso que é o mais importante. Não adianta você ler de uma técnica se você não souber replicar. Se você já realiza procedimentos e você lê o livro, você consegue replicar a técnica. Isso que é um aspecto importante quando a gente indica um dos livros, né? Sim. Então, quando a gente olha a parte de sumário, a gente consegue ter uma ideia do que o livro aborda. Inclusive, tinha um grande conhecido, o Roberto, que ele sempre falava, que a cara do livro não é a capa, é a parte do sumário, essa é a parte mais importante de um livro. Então, para você analisar, a primeira coisa que você faz é olhar o sumário, que aí você já consegue ter uma ideia do que está sendo abordado. E o que a gente vê aqui no sumário, já no início, realmente um passo a passo para você conseguir replicar as técnicas, né? Desde a parte das propriedades dos preenchedores, envolvendo a anatomia e a técnica de aplicação em várias regiões de face, né? Sim. Então, é um livro bem descrito, bem detalhado de alguma das regiões. Não é um livro avançado de preenchimento, isso de fato não é. Porém, ele aborda a anatomia de forma sucinta, direto ao ponto, mas que cabe, que vale para os procedimentos, e ele associa essa segurança do Pinch Anatomy usado nos fios de sustentação para o uso da cânula nos preenchedores, em técnicas de preenchimento em subcutâneo. As imagens dos livros, elas podem não ser aquelas que saltam aos olhos, mas elas têm a função didática e elas cumprem a função didática. Isso é interessante, porque, veja, não são fotos bonitas, mas são fotos que mostram o que tem que ser mostrado. São funcionais. Funcionais, exatamente. É o que tem que... Não são artísticas, mas são funcionais. Então, elas são bem didáticas nesse sentido, com peças cadavéricas, então tem dissecção, tem mostrando de fato como isso se apresenta no paciente, e um esqueminha de imagens, né? E as técnicas de preenchimento que envolve técnicas simples, não é região de têmpora, malar, bigode chinês, né, nasolabial, marionete, acabou, fica por aí mesmo, sem grandes invenções, que nada mais é do que 90% do nosso público, né? Exatamente. Só se atentando que nesses livros, de forma geral, eles se atentam à parte anatômica e às belezas de preenchimento de oriental. Sim. Eles até abordam nesse livro as características de faciais de ocidentais, mas querendo ou não, o que é habitual para eles, como esses são livros coreanos, eles abordam as características para o rosto deles, que é muito diferente do nosso. O nosso objetivo de lifting facial, o nosso objetivo de iluminação da face é muito diferente dos desejos dos orientais. Então, eu acho que são técnicas que cabem para ambos, porém, eles precisam ser, de alguma maneira, adaptado e visto com alguma crítica. Não é nem
crítica a palavra, mas com algum critério, com relação ao que é abordado aqui. Eu acho que é totalmente adaptável para o que a gente faz, porque afinal as técnicas de aplicação, de planejamento são muito semelhantes, mas as áreas de iluminação e o objetivo do preenchimento é que varia um pouquinho. Mas ainda assim, é um livro que vale a pena. É um livro que vale, que justifica o investimento, vale a pena você ter na sua biblioteca. Exatamente. Então isso aqui é mais uma indicação do livro, de um dos livros de harmonização que está sendo publicado, os mais recentes, né, que a gente tem acesso, e que periodicamente vocês encontram aqui vídeos mostrando o que está aparecendo, o que vale a pena investir o seu dinheiro ou não.